Oi, gente! Falar inglês de fato é um diferencial, né? Principalmente em viagens internacionais. Isso facilita muito nossa comunicação no dia a dia e nos permite nos aprofundar na cultura local. Mas se você não fala inglês, isso está longe de ser um impeditivo para você viajar. Um exemplo, eu estava trabalhando na Índia, no meu primeiro dia de trabalho, eu já falava inglês e o meu chefe falando blá 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 blá. Eu não estava entendendo nada, eu não estava familiarizado com o sotaque, então eu só sorria. Então, gente, para vocês verem como, mesmo falando inglês, era complicado. Por isso, eu trouxe algumas dicas para vocês verem como é possível viajar falando apenas português. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a nossa comunicação vai muito além das palavras. E que no aperto, na necessidade, a gente se vira. No Vietnã, por exemplo, as pessoas mal falam inglês, ou quando falam é uma ou outra, assim, a maioria não fala inglês. E teve um episódio muito engraçado, eu tava assistindo um show de marionetes, e eu tava muito cansada nesse dia, assim, tinha andado 30 quilômetros, e o hotel não era tão longe do teatro. Mas como eu tava muito cansada, eu não tinha condições físicas de andar mais. E eu procurei um táxi. E na saída eu, táxi, táxi, táxi. Táxi é uma palavra universal, as pessoas sabiam, né? E aí um senhor veio e falou, táxi, táxi. E aí a gente começou a negociar um preço, né? Eu, quanto, né? How much? E com gesto, porque ele não entendia. Sei que a gente chegou num valor, e que era mais ou menos R$9, porque era muito perto da onde eu estava, era assim, 2 quilômetros. E eu crente que eu ia sentar num táxi e ia chegar no hotel. Quando eu vejo, era uma bicicletinha, gente, com 2 lugares, naquele meio no trânsito caótico do Vietnã. E eu lembro que na época a gente tinha até se sentido um pouco culpado, né? Porque a gente falou, nossa, esse senhor vai levar a gente. E era o trabalho dele. Então hoje a gente tem história pra contar. Eu vou até mostrar um trechinho do vídeo aqui pra vocês. A gente andou 30 quilômetros hoje pra fazer tudo que tinha na cidade em um dia. E aí a gente volta pro hotel, fica 10 minutos a pé, com um velhinho de 60 anos pedalando a gente por esse trânsito aqui maravilhoso, ó. Gente, vocês viram só? Então é só se jogar aí que tá tudo certo. Mas se vocês não estiverem confortáveis em viajar sem saber falar inglês, há mais de 10 países que falam português. Então tem Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, dentre outros que falam português. E tem a opção também do espanhol, que o espanhol, se falado devagar, ele é muito próximo, né? Daí você consegue pegar e fazer umas traduções. Então também é uma opção. E no começo tem o famoso portunhol, né? Que é um mix de palavras. Mas, gente, tomem muito cuidado com esse portunhol. Porque no meu primeiro final de semana na Argentina, eu não falava espanhol, né? Tudo que eu tinha aprendido em espanhol era com cursos online, cursos gratuitos. E aí eu lembro que no meu primeiro final de semana, uma amiga falou, ai, vou fazer um almoço em casa, minha família quer te receber. Eu, ai, que legal, né? Cheguei lá toda animada. E como eu tava aprendendo ainda a falar espanhol, a gente tava conversando, eu não me recordo exatamente do que, e eu falei que eu tava muito embaraçada, porque na minha cabeça aquela situação era embaraçosa, então eu tava com vergonha, então eu tava embaraçada. Pra mim, né, era claro. Aí eles, embaraçada? Gente, embaraçada é grávida. Eu, não, Deus que me livre, eu não tô grávida, não. E aí eu descobri que era com vergonha, né, então eu tava com vergonha, não embaraçada. Então tem algumas palavrinhas assim que, gente, cuidado pra vocês não entrarem numa cilada. Como eu caí. E depois, né, desse episódio, eu fui me acostumando com a língua e comecei a fazer aulas particulares de espanhol, tanto para comunicação, escrita, fala, e hoje eu falo fluente, mas nem toda comunicação, né, começa fácil, maravilhosas. Então você tem que se permitir também a errar e estar aberta e deixar a vergonha de lado. E algumas dicas que podem te ajudar nesse início, nessa comunicação. Aprenda as principais palavras daquele país que você vai visitar. Eu, por exemplo, sempre carrego um caderninho, geralmente é esse, e aqui eu anoto as principais palavras. Olha, não sei se vocês conseguem ver, tá vendo? Esse daqui, por exemplo, é em tailandês, então, hello, sawadee-ka, por exemplo, yes, chai-ka, palavras básicas como bom dia, boa tarde, obrigado, não, por favor. Palavras básicas que nos ajudem no dia a dia. E isso mostra empatia pela cultura local e isso abre muitas portas. As pessoas se solidarizam e te ajudam porque elas veem que vocês estão se esforçando. Seja criativo. Deixe a vergonha de lado
E um sorriso, um gesto, uma mímica, um desenho. Eu sempre gosto de fazer uma associação com crianças. As crianças, quando estão aprendendo, elas não têm vergonha. Vão lá, apontam, mostram. Então, se permita. Isso vai facilitar muito o seu aprendizado. E eu gosto de dizer que há mais pessoas boas do que pessoas ruins no mundo. Então, sempre haverá uma pessoa para te ajudar, gente. Se não for a primeira, vai ser a segunda, a terceira, mas sempre terá alguém disposto a te ajudar em qualquer lugar do mundo, pode ter certeza. Dicionário de bolso, gente, salva a vida quando a tecnologia falha. Então aqui, por exemplo, eu tenho esse daqui, que é um dicionário francês. Tenho aqui um dicionário em inglês. E esse daqui é um espanhol. Então, esses dicionários, assim, de bolso, salvam a vida. Em diversos momentos que eu não sabia, tava sem bateria do celular, eu tinha um dicionário pequeno de bolso e via o prato, o que significava, salvou muito já. E, gente, a tecnologia está aí a nosso favor e há vários aplicativos no mercado que nos ajudam em viagens. Eu vou listar aqui alguns que eu considero muito importantes na hora de viajar. O Google Translator é um aplicativo muito versátil, muito útil para viagens. Então, se você está num restaurante, por exemplo, você não sabe o que está escrito no cardápio, você aponta a câmera do seu celular e ele traduz em tempo real, tanto cardápio quanto folders, placas. E também tem a opção de gravar áudio. Então, se uma pessoa está comunicando com você, está conversando, você aperta o botão gravar e ele digita automaticamente o que a pessoa está falando e traduz. O Around Me, esse aplicativo ele é muito legal porque ele mostra os principais pontos ao redor de onde você está. Então ele mostra se tem restaurante, tem bar, hospitais, bancos, supermercados, absolutamente tudo que tem à sua volta. Então é um aplicativo também super útil e tem um GPS, então você consegue se guiar e descobrir os locais à sua volta. O Duolingo ele é um aplicativo de idiomas. Você aprende desde o básico ao avançado em pouco tempo, então você, de acordo com sua rotina, se você tem 5 minutos por dia, você consegue aprender durante 5 minutos do seu dia, todos os dias. E o YouTube, que pra mim é uma das melhores ferramentas para aprender palavras rápidas. Então, por exemplo, nessa viagem do Sudeste Asiático, eu fiz 5 países. E eu ia de um país para o outro. Então, antes de eu ir, eu via no YouTube, jogava lá, por exemplo, palavras principais para aprender em tailandês. E aí eu via um vídeo de 5 minutos em que alguém, né, algum youtuber falava bom dia, e falava boa tarde, falava quanto custa. E assim eu ia já anotando todas as palavras. Então, uma ótima ferramenta para você aprender palavras básicas em pouquíssimo tempo. Espero que tenham gostado. E, gente, só se joga que dá tudo certo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!